A santidade é desprezada, a santidade é rejeitada e a santidade é perseguida. Isso é uma característica. Querem saber se uma pessoa é santa? Procurem quantos inimigos tem. É assim. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos em Israel. Diz o Evangelho de hoje, de São Lucas. É o que a liturgia que a Santa Igreja apresenta no dia de hoje para a festa da apresentação do menino Jesus no templo. Vejam bem, que curioso isso. Né? Como é que um menino recém-nascido, poucas horas de vida, poucos meses de vida, poucos dias de vida, melhor dito, pode ser um sinal de contradição? Ou seja, o que é ser um sinal de contradição? Sinal de contradição, o que quer dizer aqui, muitas traduções variam, mas a gente vai pegar no original do Evangelho de São Lucas, o mais próximo do original. Sinal de contradição muitas vezes é traduzido também como sinal de divisão. Como um menino tão pequeno pode dividir? E pior ainda, se a gente for se perguntar para a mentalidade de nossos dias, para a concepção que as pessoas têm hoje em dia sobre o mundo, sobre a igreja, sobre a religião, como é que um Deus pode dividir? Ele veio para dividir mesmo? Veio para dividir. Está aqui no Evangelho. O mais curioso é que nosso Senhor Jesus Cristo veio fazendo o bem, veio para fazer o bem. E Ele só fez o bem. Qual foi o ato ruim que nosso Senhor Jesus Cristo praticou? Nenhum. Não existe, impossível. Como um Deus teria pecado? Impossível. No entanto, qual foi o episódio que mais marcou a passagem de nosso Senhor Jesus Cristo por essa terra? A passagem do homem-Deus por essa terra. Não foi um episódio de glória, não foi um episódio de fama, de prestígio, enfim, de aparato, de todo mundo louvando. Não foi. Alguém poderia dizer o Domingo de Ramos? Não, de jeito nenhum. O episódio que mais marcou foi uma tragédia. A morte de cruz. Mas como é possível uma coisa dessas? Um Deus que vem para fazer o bem e, no entanto, é morto na cruz. Um Deus que só fez o bem e, no entanto, é odiado pela maioria, por todos. Muito poucos amavam nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós vamos pegar o povo de Israel, quantos eram aqueles que apoiaram nosso Senhor Jesus Cristo, estiveram perto de nosso Senhor Jesus Cristo na sua paixão? Um pequeno grupo de santas mulheres e um pequeníssimo grupo de discípulos, que, pior ainda, na hora da paixão fugiram. Só São João se manteve ao pé da cruz, junto com Nossa Senhora. Mas como é possível uma coisa dessas? E é assim. O ser humano é assim. Ele tem uma tendência muito ruim dentro de si. E quando o ser humano quer viver uma vida sem Deus, ele faz de tudo, e inclusive matar o próprio Deus, para ele justificar a sua vida errada que ele leva. E é por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, é por isso que aqueles que são de nosso Senhor Jesus Cristo vêm para dividir, eles dividem. Não tem como. Porque a vida deles se opõe naturalmente às máximas do mundo, às doutrinas do mundo, aquilo que o mundo prega. Não é sinal, bom sinal, e não é sinal de santidade a fama e a popularidade. Plínio Correia Oliveira, o que é o formador de nosso fundador, Monsenhor João Cladias, ele foi secretário, Monsenhor João foi secretário de Plínio Correia Oliveira durante 40 anos. Durante 20 anos, conviveu com ele durante 40 anos, dos quais 20 foram secretário particular dele. E ele aprendeu essa frase do Dr. Plínio. O Dr. Plínio dizia assim, sobre a popularidade e sobre a demagogia. Disse, a popularidade é a glória do demagogo. E a glória é a popularidade dos santos. Aquele que é santo
não precisa ser popular, não precisa ser famoso, não precisa arrebanhar multidões. No Senhor Jesus Cristo, quantas multidões seguiram a Ele quando Ele viveu aqui? Quase ninguém, comparado com o povo de Israel, quase ninguém. Ele agora na apresentação, na festa que celebramos hoje, na apresentação do Menino Jesus, quantos é que foram ver nosso Senhor Jesus Cristo no templo? Ninguém. Só tinha o sacerdote que o recebeu nos braços, o profeta Simeão, e mais uma profetisa, Ana. Nossa Senhora, São José e ele, Menino Deus. Só. E no entanto ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para marcar a história. Era para todo o povo de Israel estar esperando esse dia no templo, certo? Esperando receber o Menino Deus que ia salvar o povo de Israel. Era para todo mundo estar aglutinado naquele momento no templo. Nosso Senhor Jesus Cristo não quis aparato. Porque a popularidade é a glória do demagogo e a glória é a popularidade dos santos. Muitas vezes a gente vê aqui, lá e acolá ministros que, infelizmente, não se comportam de uma maneira tão santa, né? Para não dizer não santa, melhor dito. E só que arrasta multidões. E a gente vê, nossa, missa tal, que teve milhares de pessoas assistindo, teve multidões assistindo. Não digo que isso seja ruim, é bom, claro que é bom. Mas eu gostaria de saber quantos são as multidões que foram para o confessionário por ter assistido a missa daquele padre. E aí o número, normalmente, às vezes nem aparece, porque não é nem sequer um. Isso é muito mais importante. Porque o verdadeiro caminho da santidade conduz à perfeição, conduz, portanto, à confissão, conduz ao arrependimento. E não conduz apenas a um amor de fogo de artifício, que é muito bonito no início, bum, explode, mas depois de poucos segundos desaparece. Não, a santidade verdadeira, ela conduz à conversão, e não à mera popularidade. E tanto é assim que, como disse, no templo, nosso Senhor Jesus Cristo é apenas recebido por um só varão, mas esse varão era santo diante de Deus. E ele certamente é rejeitado pela sociedade da época, porque era o único, junto com a profetisa que aparece aqui no Evangelho, os únicos que estavam esperando a vinda do Messias, sabiam que estava para vir. E o profeta Simeão, dia e noite, esperava aquele Messias que tinha sido prometido para ele, porque diz aqui o Evangelho que o Espírito Santo tinha dito para ele que ele iria ver o Messias, que não ia morrer sem antes ver o Messias. Portanto, por que o Espírito Santo não prometeu isso para muitos outros? Por que o Espírito Santo não revelou isso para muitos outros em Israel? Porque só o profeta Simeão realmente acreditava. Só ele era santo realmente naquele momento. E por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nasce na impopularidade, nasce no anonimato e morre no anonimato. Se não fossem os apóstolos depois do Pentecostes espalharem essa boa nova que nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer, nosso Senhor Jesus Cristo não teria passado pela história. Teria ficado nas brumas da história. Mas é assim, a santidade é desprezada, a santidade é rejeitada e a santidade é perseguida. Isso é uma característica. Querem saber se uma pessoa é santa? Procurem quantos inimigos tem. É assim. Em espanhol tem um ditado que diz: dime com quem andas e te diré quem é. Te diré quem és. Acho que existe também no português. Dime com quem anda e eu te direi quem é. Nós poderíamos mudar um pouco as palavras e dizer: me diga quem te persegue e eu vou te dizer quem que é. Porque se a pessoa é perseguida pela mídia, se é perseguida pela maioria da sociedade ruim, muito provavelmente uma pessoa boa que está fazendo bem. Se a pessoa é louvada pela mídia, aqui, lá, acolá, ou qualquer coisa que ele faz, qualquer gesto que ele faz, já toda a mídia já sai embombando, já sai publicando, já sai elogiando, já sai louvando, normalmente as coisas não estão andando bem. Porque não é assim que o mundo trata os santos. O mundo despreza os santos e a santidade. E é a vida assim. Nosso Senhor Jesus Cristo, como eu disse, o maior episódio que marcou a história não foi a popularidade, foi a tragédia, foi a morte de cruz. Mas teve a ressurreição, uma ressurreição que ficou conhecida para poucos.
Como digo, se não fossem os apóstolos depois terem espalhado essa boa nova, terem manifestado essa ressurreição ao mundo, aquilo teria ficado completamente no anonimato, porque era o que o mundo, na época, desprezava, né? Desprezou a nosso Senhor Jesus Cristo. E é assim que nós devemos nos comportar diante dessa festa no dia de hoje, né? E fazer talvez um pequeno exame de consciência, um pequeno pensamento, aproveitar que tem um confessor aqui atendendo confissões e meditar um pouquinho. Como é que estou me comportando em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo? Eu sou daqueles que realmente querem abraçar o caminho da santidade que nosso Senhor Jesus Cristo veio trazendo? Portanto, é a conversão, é a prática dos mandamentos, é a prática da virtude? Ou sou daqueles que preferem o elogio, a popularidade, a fama do mundo, ficar bem com todo mundo para não ser desprezado, mas, por outro lado, desprezar o nosso Senhor Jesus Cristo para poder ser aclamado pelo mundo? Em qual grupo eu me encaixo? Só tem dois grupos, só tem duas atitudes. Ou eu amo nosso Senhor Jesus Cristo e desprezo o mundo, e sou desprezado pelo mundo, ou eu amo o mundo, desprezo nosso Senhor Jesus Cristo e sou louvado pelo mundo. Só tem essas duas atitudes na nossa vida. Vamos pedir nessa liturgia ao menino Jesus e a Nossa Senhora e a São José que nos deem essa coragem de nós nos comportarmos como o profeta Simeão se comportou no templo, com essa santidade. Deus gosta tanto da santidade, da pureza, que ele quis ser recebido pelas mãos de um santo. Não foi nenhum outro que recebeu o nosso Senhor Jesus Cristo hoje no templo, foi o profeta Simeão, santo, mãos puras que tinha ali. Nosso Senhor Jesus Cristo gosta disso, quer isso daí. E ele gosta tanto que ele próprio quis ser recebido por esse profeta Simeão, apesar de ser recebido no anonimato. Ele quis ser recebido por um santo. Vamos pedir que Nossa Senhora São José e o menino Jesus nos deem essa graça no dia de hoje, como pede a oração do dia no dia de hoje, por não ter visto aí no início da Santa Missa, que nos purifiquemos para receber melhor a nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe já e não deixe de colocar abaixo o seu comentário. Volte sempre para conferir as novidades e conheça assim toda a verdade sobre os arautos do Evangelho.